Agora eu posso elencar alguns pontos de melhoria nesse processo de votação. O primeiro ponto de melhoria é a biometria. A biometria ela não está ainda sendo utilizada em todas as sessões. Na cidade de São Paulo, por exemplo, ainda não é obrigatório a biometria. Isso é muito importante, a biometria, porque evita a possibilidade de serem lançados votos sem a presença do eleitor. Se você tiver um conluio, né, um acerto entre os mesários ali de uma determinada sessão e os fiscais do partido não estiverem presentes, se for da intenção deles, esses fiscais podem se utilizar desse artifício de não ter biometria e votarem por essas pessoas, por esses eleitores que acabaram não comparecendo ao final do pleito, por exemplo. Então, esse é uma fragilidade que ainda tem de não utilizar a biometria por você estar fazendo votos em nome de outras pessoas. Então, com o conluio, é claro, né, com o consentimento dos mesários, se for da índole deles. Então, esse é um problema que a gente identifica que ainda existe. Outro caso é que quem conduz toda a votação, a implementação, né, a operacionalização, é o TSE, que também é o órgão que vai julgar qualquer irregularidade. Então, talvez seria de se pensar de que não fosse o TSE que operacionalizasse todo esse processo da auditoria. É claro que se a gente levasse para algum órgão do executivo ou algum órgão do legislativo, também teria um problema de conflito de interesses, porque essas pessoas do executivo, essas pessoas do legislativo vão sair de resultado dessas eleições. Mas deveria se pensar se o mesmo órgão que operacionaliza toda a votação é o mesmo que está julgando. Então, talvez a criação de um outro órgão para você poder diferenciar quem realiza o controle e quem está julgando. E um terceiro ponto que eu vejo importante seria dar maior transparência para todo esse processo. E uma coisa que eu sinto falta é a contratação de uma empresa de auditoria internacional, de preferência, que acompanhe todo esse processo de votação. Poderia em cada um dos pleitos ser contratada uma empresa de auditoria que iria verificar desde o desenvolvimento do software, a colocação do software nas urnas, lacração, depois o processo de votação, apuração. E essa empresa poderia fazer um relatório que fosse público e disponibilizasse para todo mundo, de tal forma que traria mais transparência a todo esse processo de votação e independência.